Meu pastor, e nada nos faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me lansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, eu percebo alguma coisa quando eu leio esse salmo. Irmãos, a coisa que eu percebo, irmãos, é que bem na parte da sombra significa que a gente, mesmo que a gente fica passando luta, que o diabo tenta nos impedir de sair da presença de Deus, irmãos, mas a gente não pode sair. Mesmo que a gente passe pela morte, a gente não pode desistir. Tem gente que desiste da presença de Deus só por causa de uma coisa, irmãos. Mas não, Deus está dando uma oportunidade pra gente, irmãos. A gente tem que se converter, irmãos. Gente, essa palavra aqui, irmãos, tem gente que acha que ela é qualquer livro. Mas não é, irmãos. Essa daqui é a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que essa daqui é normal. Mas, gente, essa palavra aqui é a palavra mais forte do mundo para destruir o Satanás. Aí, por isso, irmãos, a gente tem que vigiar. A gente não pode. A gente tem um salmo, tem um versículo que, às vezes eu leio ele, que ele me consola muito. Mas eu esqueci como é que ele é. Irmãos, por isso, irmãos, é igual Jó, irmãos. Jó, ele passou por tanta luta. Os irmãos dele morreram. Ele ficou passando luta demais, irmãos. E o que ele fez? Ele não desistiu da presença de Deus. O diabo, irmãos, estava tentando destruir a vida dele para ele sair da presença de Deus. Mas aquele lá era um servo de Deus. De verdade, irmãos. Se não desistir da presença de Deus, a gente tem que ser corajoso, irmãos. A gente tem que ser corajoso. A gente não pode desistir. Em qualquer coisa que o diabo tentar fazer com a gente não pode terminar de Deus, irmãos. Por causa que a gente desistir da palavra, quando a gente estiver passando luta, que a gente querer negociar, não vai dar tempo mais, irmãos. Ainda mais quando a gente for pro céu, não vai dar tempo pra gente se reconciliar. Por isso, irmãos, que hoje eu digo, irmãos, hoje nessa igreja, irmãos, eu vou falar uma palavra. Pregam para os irmãos que são amigos de vocês. Pregam, oram para eles irem para a presença de Deus. Por causa que a gente tem que ir para a presença de Deus, irmãos. Por causa que não tem mais tempo, irmãos. A gente tem que vigiar, irmãos. Por causa que a gente não pode desistir da presença de Deus, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Por causa que Deus sempre cuidou de nós, irmãos. Deus sempre livrou de nós. Deus sempre cuidou. É verdade, Senhor Jesus. E abençoou nós. É verdade. Mas tem gente que não percebe isso. As pessoas só querem ir lá no bar, conversar. Mas não, igreja. A gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus, ir para a igreja orar, abrir essa palavra e ler ela. E toda vez que eu vou dormir,
Eita Deus, Oi. aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, também eu vou contar um testemunho. Lá na minha casa, quando a gente passa luta, irmãos, tem vez que quando não tinha nada pra nós comer, que não tinha nem um pão de queijo pra gente comer, irmãos, Deus ia lá nos irmãos que a gente conhece e tocava no coração deles para levar um leite, uma cesta. Aí, irmãos, eu agradeci a Deus. Eita. Tinha vez, irmãos, que tinha irmão que até fez um montão de coisa, 2 cestas. Por isso, irmão, e eu agradeci, irmão. Aleluia. E por isso, irmãos, que a gente tem que agradecer, irmãos. A gente não pode murmurar. Tem lá na África, tem gente que tá passando fome. Mas a gente que aqui tem comida, tá vivendo da palavra de Deus, às vezes a gente não consegue viver. A gente só fica murmurando, irmãos. Mas, irmãos, não murmuram, irmãos. Por causa que Deus sempre vai estar conosco. É verdade. Irmãos, se vocês pensarem que Deus abandonou, irmãos, vocês não pensam nisso, irmãos, por causa que Deus, a palavra de Deus diz que Deus não abandona os filhos dele. Eita E a gente Deus, todos aleluia. somos irmãos. É É verdade. filho de Deus, é eu. Glória a E Deus, a gente, irmãos, aleluia. vai subir pro céu. Aleluia. Conhecer Deus, irmãos. Eita Deus maravilhoso. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus, irmão, Ele criou todas as coisas, irmão. Deus criou todas as coisas. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender, irmão. É As verdade. palavras de Deus é tão... Às vezes eu não consigo entender. Às vezes eu penso nas coisas de Deus, aí eu não consigo entender como é que Ele fez. Por Eita. causa, irmãos, que Deus não tem explicação. É. Deus, irmãos, não tem explicação, por causa que Ele é o único poderoso. Eita, Ele Deus, é o único aleluia. que tá cuidando. É verdade. Ele é o único sempre que vai ser nosso amigo, irmãos. Eita, Tem gente Deus, que acha que aleluia. aquela casa lá normal que a gente tem é nossa casa, mas é nossa casa de verdade, irmãos. É esse daqui que nós está Glória a adorando, Deus, o único aleluia. Deus, Salvador, que sempre vai estar do nosso lado, irmãos. É verdade, Por isso, Senhor irmãos, Jesus. a gente nunca pode desistir. Deus é fiel, irmão. Eita, E a Deus, gente é nunca vai poder desistir dele, irmãos. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Aleluia. A única coisa, irmãos, que Deus só fala que Ele morreu por nós, irmãos, mas Ele ressuscitou. É verdade. Por isso, tem gente que não está fora da presença de Deus, mas Deus, irmãos, sacrificou a própria vida por nós, irmãos. Eita, E Deus, você é verdade. que não acredita nisso, não vai para a presença dele, desse Deus glorioso, irmãos. Aleluia, Jesus. Ai, aleluia. Deus, irmãos, sacrificou a própria vida por nós, irmãos, para os filhos dele. É verdade. E tem gente que não consegue entender e só fica no mundão. Mas a gente não, irmãos, a gente conseguiu entender. E a gente nunca vai sair da presença desse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso criou a terra, os animais, as árvores. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu fico falando isso, dá até vontade de chorar, irmãos. Eu não consigo entender, irmãos. A presença de Deus é maravilhosa, irmãos. A presença de Deus, irmãos. Tem gente que segura a presença de Deus. Tem gente que segura. Glória a Deus. Deus fica querendo usar aquela pessoa, mas ela não consegue soltar. Ela só fica segurando. A minha mãe mesmo, Aleluia, Senhor. ela tinha intimidade. Mas, irmãos, Santas Deus. Deus que está usando ela. É Ela tinha verdade. intimidade, ela falava que ela não queria receber oportunidade. Mas hoje, irmãos, a minha mãe consegue receber oportunidade. Por quê? Porque Deus que usa, não é o homem que usa. É verdade. Deus, Ele sempre vai nos usar e sempre vai estar do nosso lado. É Ele não verdade. vai nos abandonar e sempre vai cuidar de nós e abençoar nós. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, só não tem explicação de Deus, irmãos. Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Aleluia. Irmãos, às vezes, irmãos, a gente só fica
Deus é fiel, aleluia. Essa palavra me toca muito, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aí, irmãos, quando eu cheguei aqui, agora eu tô pregando, eu não vou falar a palavra que tá saindo da minha boca, não é de mim. Oh, Não é de Deus. mim. Agora é Deus que tá me usando pra falar Eita, essa Deus, palavra. aleluia. É Deus, irmãos. E é assim que Deus pode fazer com vocês. E é assim que Deus pode usar vocês tremendamente na casa do Senhor. Oh, Deus, aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor Jesus. Use, Senhor Jesus. Oh, Aleluia. Deus poderoso. Aleluia, Deus. Nosso Senhor é Deus, irmãos. É verdade, Senhor Jesus. Tem vezes, irmãos, que eu fico chorando, irmãos. Por causa que a presença de Deus é tremenda e forte, irmãos. Eita, Deus, Eu aleluia. fico chorando, irmãos. Aleluia, aleluia. Aí eu Aleluia, fico Jesus. voltar pra presença de Deus. Aí eu fico voltar pra presença de Deus em tudo é tempo, irmãos. É Por verdade. causa que Deus está dando tempo pra nós, pra ele voltar. É Deus verdade, está dando Jesus. tempo pra gente pegar uma pessoa. Eita, Deus, fala, pra Senhor presença de Jesus. Deus. A gente tem Aleluia. que pregar. Eita, A gente tem que ir Deus. pra igreja. Ir pra igreja. Às vezes, irmãos, a gente só fica lá em casa, irmãos, sem fazer nada. Mas às vezes, irmãos, eu pego a minha Bíblia e vou ler alguns versículos. Aleluia, Senhor. Tem vezes que eu choro assim na presença de Deus, eu não consigo nem explicar o tanto que Deus é tremendo. Deus, irmãos, ele é tão fiel, irmãos, ele é tão fiel. E ele sempre vai ser fiel, irmãos. É verdade, Senhor Jesus. Irmãos, eu só preguei hoje o que eu tinha pra falar,